Sintonia, Sintonia, a revista que a cidade quer ouvir. Variedades pra valer. Sintonia é a revista que você não precisa ler. Sintonia, Sintonia, sempre um novo assunto pra você. Neuza Cipolle, entra em sintonia com você. Começando mais um Sintonia Viva, se inscreva no nosso canal. E eu quero apresentar para vocês os nossos parceiros de trabalho. A TF Pneus, que está com a gente, você já sabe, são 2 lojas aqui em Guaratinguetá, uma em Pinda e em Lorena. Eu confio. Estrutura e planejamento, aquela que administra o seu condomínio. Constrói e administra. E Ganiza, choperia e pizzaria, que faz a nossa alegria, você sabe disso, né? Um beijo para vocês e fiquem com o nosso Sintonia Viva. Boa tarde, Guaratinguetá, boa tarde, Planeta Terra, mais um Sintonia pra gente. E hoje nós vamos bater um papo com ela, que está aqui, jornalista, colega de muitos anos, é mesmo, Lu. Eu agora lembrei, a gente tem uma memória assim, né, mais devagar, até procurar o arquivo para chegar é mais difícil. Luciana, colega, Luciana Silva, hoje está como presidente do CMDCA, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e também como diretora do Projeto Guri, não é? Coordenadora. Coordenadora do Projeto Guri de Aparecida, Guará. Só os dois. Só os dois, Só chega? Os dois, são Aparecida e Guará. Chega, não precisa muito? Não, já tenho. Já é o suficiente, né, Lu? Já dá a semana inteira, não tem mais agenda. Não tem mais agenda. Lu, conta uma coisa para mim. Foi feito agora, há pouco tempo atrás, acho que mês passado, né? Foi lançado, Foi lançado no mês passado, o diagnóstico situacional, achei bonito esse nome, da infância e da adolescente de Guaratinguetá. E eu fui ler esse diagnóstico, foi um diagnóstico muito bonito, vocês fizeram um negócio chique, hein? Uma coisa de profissional mesmo, de primeiro mundo. Ah, obrigada. Olha. O CMDCA, o Conselho já, o colegiado, né? Eu falo em nome de todo um colegiado, ele já havia alguns anos querendo fazer um diagnóstico, até porque é uma necessidade para todos os conselhos de direitos, né? Tanto estadual como nacional, ele é exigido. E está previsto isso no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós adiamos um pouco por causa da pandemia. E aí realmente foi realizado o ano passado, no decorrer do ano passado, esse ano foi a finalização, e nós contratamos uma empresa para dar esse suporte ao CMDCA para poder realizar esse diagnóstico. Isso foi em parceria, foi o próprio Conselho, eu vou perguntar, com dinheiro do Conselho, e a BASF entrou nisso também. A parceria é um projeto que a BASF financiou. É o seguinte, o Conselho de Direitos, ele tem o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por isso que eu perguntei se era dinheiro próprio. Que é um dinheiro vindo via imposto de renda. Pode ser pessoa física e pessoa jurídica. A BASF, ela tem os seus investimentos, não só em editais, mas ela também tem esse investimento com destinação de imposto de renda. Nós tínhamos a necessidade de investir, porque é um valor alto. Então, apresentamos esse projeto, a BASF, via imposto de renda, aportou no fundo da criança e adolescente, e assim nos proporcionou fazer a contratação de uma empresa, de buscar profissionais que pudessem auxiliar o CMDCA. Maravilha, maravilha. Eu não vou nem perguntar quanto é que a BASF, uma vez eu brinquei com o diretor da BASF, o Patrick, eu falei... quando passa para o conselho, ele riu, né? Eu falei, tá bom, quanto que você acabasse de pagar de imposto de renda? Neuza. Bom, enfim, mas porque foi um trabalho maravilhoso. E essa equipe que vocês contrataram? Eu vi que tem gente especializada nisso. Como é que foi feito isso? Foi feita uma licitação, né? Então, até a primeira vez que o CMDCA utiliza dessa forma de contratação, uma licitação. Quem concorreu foi a empresa Todosum, que é de São Paulo, Todosum Sustentabilidade, e então ele tem as equipes deles, os profissionais na área de estatística, na área de análise, de projetos, e aqui foi também, eles contrataram pessoas aqui na cidade, né, profissionais da cidade, para poder dar esse suporte. Começou com a Andréia Miranda, que é uma assistente social, e depois continuou com a Priscila Veloso,
também assistente social, que fez toda essa articulação e aplicação no município junto com a equipe deles. Tá, a ideia do diagnóstico, ideia inicial era para ver o quê? O que vocês queriam ver com esse trabalho? Como estamos? Como estamos? Como estamos? Porque a gente sempre escuta falar, temos problema na educação, mas às vezes falta mensurar qual o problema, porque quem trabalha com projetos, sejam as organizações, seja o governo municipal, estadual, federal, eles querem saber, quantos? Qual o número? Né? Nós não tínhamos dados de uma realidade. E hoje, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente fala de cidade de dados também. Cidade do futuro tem que ser inteligente, tem que ter dados. Tem que ter dados. Né? Então a gente fica, poxa... a mesma coisa. O Carnaval de Guará é uma maravilha, traz turista. Nunca ninguém soube quantos turistas vieram. Você tem que mensurar, exatamente. E ontem você fala, olha, esse é o nosso problema, então vamos partir para a solução. Não que a gente vai viver 100% das maravilhas, mas a gente tem que buscar um caminho, sermos mais assertivos, atrair investimentos sociais também, não só das empresas privadas que trabalham com sustentabilidade, né, governança, mas a gente tem que saber também atrair um investimento social privado e o município buscar o dinheiro, seja no governo, via deputados, mas buscar com mais assertividade. Buscar para isso. Exato, porque esse é o nosso problema. O dinheiro não sumir para o meio do caminho. Mas a gente sabe que é o nosso problema. Eu vi uma vez de uma profissional da Fundação Abrinq, muito interessante, ela falou, olha, Guará tem na época, o mesmo número de habitantes de Paraisópolis. Nossa. A gente acha Paraisópolis tão pequenininha. Então, ela falou assim, se, vamos dizer, você faz um projeto para a Fundação Abrinq. É a região do bairro em São Paulo. Região do bairro em São Paulo. Exatamente, ali perto do Morumbi. Então, se você pega lá, a cada 10 adolescentes, 7 ficam grávidas lá, um exemplo. E a gente manda lá, a cada 10 adolescentes, uma fica grávida em Guará, onde é o maior problema que a gente tem que combater? É Paraisópolis. Por mais que Guará tenha um excelente histórico, um excelente município, investimento, bons projetos, boas organizações, onde estão os problemas? Então nós temos que olhar que nós não temos que esconder o nosso problema, nós não temos que falar que somos maravilha. Eu sempre costumo brincar, nós somos a Grécia, Atenas do Vale. Gente, a Grécia faliu também, a Grécia também teve seus problemas. A Grécia está no bico do corvo agora, também infelizmente, com incêndios e imigrantes. Exatamente, todos eles não têm problemas. Mas se a gente vê, olha, esse é o nosso problema, temos adolescentes em situação de vulnerabilidade, seja falta de emprego ou tradição, o que vamos fazer por eles? O que o município pode fazer com seus programas? E aí, ele consegue ser comparado a um outro município. Que se outro município não tiver dados... Mas eu não entendi essa coisa da comparação de Guará e Paraisópolis. Fica, de cada 10, uma em Guará fica grávida. De cada 10, 7 ficam. Então, você vai ter que... 7 ficam lá em Paraisópolis. Não, é um exemplo. Ela deu um exemplo. Então, onde um investidor vai colocar o dinheiro? Não, onde tem um número maior. Justamente para quê? Para mitigar esse número, diminuir esse número, de fazer a prevenção, de diminuir o número de adolescentes grávidas. Então, se a gente... E aí ele falou, qual o número de Guará? Não tem, a gente não sabia. A gente sabe, tá bom, temos que procurar. E essa pesquisa foi feita só pelo Conselho e junto com a Secretaria de Promoção Social, ela entrou nisso? Entra todas as secretarias. A Secretaria da Assistência, ela é só gestora do fundo, né? Certo. Onde a gente tem a parte administrativa do fundo, o pagamento, aquela parte. Acho que eu estou te perguntando sobre a metodologia disso aí. Então, a metodologia ela foi muito baseada em cima do Plano Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Tá, já vi aqui. Que tem ali, né? A promoção dos direitos. Eu posso publicar esse relatório no meu Facebook? Pode. Já está público, né? Já está no site. Para Guará inteiro saber, olha, eu vou publicar aí no Facebook o que foi encontrado nisso. Então, se o ano que vem vier um candidato a vereador, um candidato a prefeito falar balela para você pega o relatório e fala, ó, tá aqui, moço. Não vem falar bobagem não, senhor, que nós sabemos o que está acontecendo aqui. A gente tem que utilizar. A gente tem que utilizar para a gente ser mais assertivos
nosso planejamento. O diagnóstico, até para as pessoas entenderem, não é para ficar no papel, é para que no Poder Legislativo, Executivo, olharem e falar, tá, onde a gente pode pensar em melhorias para nosso orçamento público, para poder investir dentro dos problemas, até para a gente reverter essas situações, né? Mas ele tem que ter dentro do orçamento. Então, quando a gente fala da lei orçamentária, a criança e adolescente está na lei orçamentária, a gente chama de OCA, que é o orçamento da criança e adolescente. Quando você olha o orçamento do município, onde está a criança e adolescente nesse orçamento? Não está, né? Quando que a saúde investe na criança e adolescente? Quanto que a educação, que hoje é o maior, né? Mas quanto que a cultura tem para poder investir em projetos para criança e adolescente? Quanto está no esporte? Então, quanto está na assistência social? A criança tem que estar lá, criança e adolescente, lembrando que ela é prioritária, né? Ele é um público prioritário. Então a gente tem que olhar o nosso orçamento. E a população futura dessa cidade. A população futura desse país. Tem os ditados antigos, né? De pequeno que se torce o pepino. E sim. Tem que olhar. Infelizmente, a gente fala assim, nossa. E quando vocês começaram, vocês falaram assim para a equipe: olha, nós queremos saber isso, o que é isso? Foi feito reuniões, né? A gente fez ali na estação. Foram chamados todos, a gente chama dos atores sociais, tanto no poder público como na sociedade civil. Gente que não acaba mais, está no relatório. É gente que não acaba mais, é muita gente, porque você tem a parte não só da saúde, mas você tem a parte de segurança, tudo que envolve criança e adolescente, na verdade, né? E aí, a partir disso, foi identificado quem são essas pessoas, esses locais, equipamentos. E aí foram feitas as aplicações. Tem os dados primários, que a gente fala de pesquisas, né? Você acha os dados oficiais que são publicados. No IBGE você acha as pesquisas. Infelizmente a gente tinha essa lacuna do IBGE de muito tempo também sem dados, né? Agora que vai começar a sair, talvez conflito com algumas informações, mas vão começar a sair, né? Feito com censo. Então, essa lacuna, há muito tempo, é um prejuízo para todas as pessoas, mas você tem outros dados e tem os dados secundários, que são as pesquisas no locais, pesquisa com as pessoas, tanto em questões de perguntas, quanto aquele famoso xizinho, né, quantitativo e qualitativo ali com eles. Tá, então você foi perguntar, a equipe foi perguntar a cada secretaria quanto de verba vocês investem na criança e no adolescente, quais os programas que vocês têm para criança e para adolescente específico, tudo isso foi levantado? Você encontra isso no portal de transparência do município, né? No orçamento público, aí aquelas para as pessoas que não conhecem, quando chega lá pro vereador, né? Vamos aprovar o orçamento municipal do ano que vem. Ali que estão as informações. Então, essas informações são publicadas que é realmente trabalhoso. Então, você vê quanto que vai entrar para a saúde, quanto vai ser investido. Então, são ali que começam as informações que a gente chama de dados primários. São ali que nós olhamos, né? E daí o segundo passo da pesquisa? Levantou os dados primários. Aí o segundo passo, realmente, a pesquisa em loco, né, que a gente chama em pesquisa com o público. Então, indo nos equipamentos que eles usam, foram nos CRAS, CELS, escolas, em vários locais, com tanto família, quanto profissionais, quanto crianças, adolescentes. Teve pesquisa online também, com várias perguntas, obviamente, um questionário bem longo, fazendo perguntas em todas as áreas, na assistência, no esporte, na cultura, na educação, fazendo essa avaliação, como que essas pessoas enxergam o município também. Eu lendo o relatório, eu vi que vocês ficaram surpresas que vocês precisariam, tecnicamente falando, estatisticamente falando, tem um percentual de pessoas que você entrevista que vai bater com a ideia global, digamos assim. Exatamente, são amostragens. São amostragens. A amostragem no Fato de Guará tem 112 mil habitantes, pelo IBGE de 2010, agora parece que não aumentou muito, não. Seriam 383 entrevistas e, no fim, 1.384 pessoas quiseram participar disso? Sim, foram procuradas, tanto profissionais, quanto famílias, quanto crianças e adolescentes. Que ótimo! Foram ouvidas, até para a gente ver se a opinião de uma com a outra bate, onde se encontram essas opiniões, onde elas divergem também. Bom, como podia não deixar de ser, 77% foram mulheres.
É uma realidade, né, o município de Guará, ela tem essa característica, as mulheres são mais participativas, estão mais participativas até da família, das crianças e adolescentes, mas pode dar uma tendência que de repente o IBGE pode mostrar, um dia sejam mulheres mais que cuidam das suas famílias, né, como chefes de famílias. Então a gente tem que ver como estão os dados atuais do IBGE, mas pode ser uma tendência do município. Pode ser uma tendência, eu acho que não é só do município não, eu acho que é do país inteiro. Exatamente. Sabe? E dependendo da região também, uns mais, outros menos, vamos lá. Mas Luciana, me conte uma coisa, e o que isso, eu vi, olha, é só lendo, porque é esmiuçadinho, né? O que pensam os jovens? A primeira pergunta. O que eles pensam, né, do seu bairro. Quem são e como vivem os jovens entrevistados? A região, o gênero, cor da pele, organização familiar, com quem moram, né? Organização familiar com quem moram, convivência, risco, essa convivência, existe ou não risco nessa convivência, acesso à internet tem, não tem, moradia, alimentação, diversidade e voz ativa. Escute, na conclusão, ali vocês chegaram a uma conclusão e viram que muito mais pessoas se declararam negras e pardas, pretas e pardas. Eu não sei como é que fala preto ou negro. Em Guará, se você olhar, são mais brancos e pardos do que declarados como negros. Brancos e pardos. Brancos e pardos do que se declarados como negros. Então, até quando a gente fala da educação antirracista, isso pode ser até levantado e levado para eles sobre como que eles podem... a sua identificação como público, né? São pretos ou são negros, ou são pretos ou são pardos. Mas em Guará são mais declarados como pardos do que negros. Pardo é uma mistura, sabe? É uma mistura. A gente é uma mistura de branco com preto, com caboclo, com índio, com tudo que deu nós. Mas é importante ser trabalhado isso, até para essa identificação do público negro no município. Olha, vou colocar e espero que vocês leiam, que tenham isso, né? Depois de todo... Quanto tempo durou isso, para falar? 1 ano. 1 ano? 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho? Puxa, é um trabalhão mesmo lindo. É um trabalho lindo. É um trabalho necessário. E que não é que seja só esse, não. Que eles sejam sempre revistos, que a gente sempre possa se revisitar. Certo, isso é importante. Porque agora você já tem pelo menos uma base. A gente tem um zero, né? Um zero. A gente chama de marco zero. Não dá para... até uma pergunta que foi me falada, mas por essa situação de governo atual ou não, como a gente não tem esses dados antigos, essas análises, não dá para você falar que o governo X, Y, Z impactou nesse resultado atual. Então a gente tem um marco zero, saímos daqui. Muitas coisas foram positivas também. Então, poxa, deram certo. Outras precisam ser aprimoradas. A gente precisa olhar e ver, olha, estamos com problemas aqui. E eu acho que pode nortear futuros governos, não esse aqui que está terminando o ano que vem, mas para os seus futuros projetos. Perguntar quem mais impactou é bobagem, porque a vida é uma sequência, né? Exato. Um prefeito entra, faz umas coisas, deixa de fazer outras, um gosta mais de uma área, o outro acha que é outra área, porque tem esse achismo, né? E tem um quezinho ali que você tem que ter prestação. A gente tinha uma pandemia. A gente era uma pós-pandemia. Uma pós-pandemia. Mas muito interessante quando você olha o pós. Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Essa pesquisa ela começou a ser feita antes da pandemia ou não? Não, depois. Começou o ano passado. Já pegou depois de uma vez. Exatamente, começou depois. Essa coisa de perguntar aí quem fez mais por onde, isso aí mais parece uma pergunta de campanha eleitoral, né? Exatamente. Eu acho isso uma grande bobagem, porque você tem que olhar... Eu passei por seis prefeitos quando eu comecei a trabalhar com jornalismo. Então, passei dois do Dr. Melo, 2 do Gilberto Filippo, 2 do Francisco Carlos, do Júnior Filippo, do atual, que é o Soliva. Eu esqueci o primeiro nome dele, perdoe. Bom, enfim. Então você vê que cada um fazia uma coisa. Só que daqui para frente, isso é um recadinho. Vai ter que ser mais profissional, querido. Né? Você vai ter... e profissional exatamente com o trabalho que o Conselho fez. Olha, está aqui.
Isso aqui é o que acontece com as nossas crianças e adolescentes em Guará. Eu acho importante a fala de olhar para os conselhos. Sem Os dúvida. conselhos no município são representatividade do poder público e da sociedade civil. Então, o Conselho da Cultura traz informação. O Conselho da Criança e Adolescente traz informação. O Conselho do Idoso traz informação. Então, valorizem os conselhos. Nós não estamos ali O conselho não é um trampolim político. A gente não está ali para ser oposição. É. Claro que muitas vezes você põe o dedo na ferida. Mas você tem a política pública. Então, você tem a política pública da criança e adolescente, da cultura, do esporte, do meio ambiente. E a gente está vivendo. Então, é o espaço em que a sociedade pode conversar e articular com o município, com o poder público, a outra parte paritária, para a gente buscar soluções em conjuntos. Exatamente. Onde investir, como buscar essa verba, como fazer. Então, esse é o momento, esse é o olhar do Conselho da Criança e Adolescente. Agora me conte uma coisa, pergunta que não quer calar. Quando vocês apresentaram isso na Câmara Municipal, qual foi a reação dos políticos? Ou qual foi a reação da Secretaria de Promoção Social, que é diretamente... não é diretamente mais ligada, mas é ligada. Quando fala em criança e adolescente, parece que é tudo pobre, que tudo tem problema, então joga tudo para promoção social, é isso? Não, isso tem que ter cuidado. É muito você colocar tudo na assistência. Assistência, dentro do quadro dela, ela consegue identificar as necessidades de vulnerabilidades, principalmente quando se trata da violência, porque ele tem os equipamentos que são a escuta para as crianças e adolescentes vítimas de violência. Tá ali. Ela tem a vulnerabilidade econômica, principalmente quando atinge essas famílias. Tá ali, através do adolescentes que sofrem de medida socioeducativa e precisam de programas e ações. O incentivo, o programa de desenvolvimento da empregabilidade é uma parte, mas aí você tem um outro lado. Você tem a saúde, você tem a necessidade. São interligados todos. Exatamente. Então, ter sempre cuidado de não focar só numa secretaria como se ela fosse a solução de todos os problemas. Ela não é. Ela muitas vezes problemas que incomodam, né? Ela pode ser muitas vezes a entrada ou o resultado desses seus problemas. Quando você tem na educação, e as crianças falam ali, a dificuldade da merenda escolar. A gente sabe que para muitas crianças a segurança alimentar é dentro da escola. E qual é essa dificuldade? Da qualidade da merenda escolar. Então, essa é uma entrada. Então, quando você tem essa insegurança alimentar e a educação tem esse suporte, você também tem a área da assistência. Nós temos que olhar essas crianças que estão passando essas dificuldades, ou as famílias estão sem emprego, ou baixo rendimento, ou a dificuldade de acesso a projetos ou programas do governo federal, hoje o Bolsa Família retornando. Então você tem que buscar eles para poder fazer essa entrada e atender essas crianças e adolescentes. Ô Luciana, eu vi aqui que vocês seguiram um mapeamento dos CRAS. Nós temos só 4 CRAS em Guará? Só 4 CRAS. Mas é muito pouco para uma cidade desse tamanho, não é? Pelo mapa que eu estou vendo aqui, tá? Esse é o mapa. Estão vendo? Guará só tem 4 regiões mesmo de CRAS. Somente 4 regiões de CRAS. Mas então, é muito serviço para eles, eu penso. Exatamente. E a equipe também, né? Muito pouca equipe para poder atender toda a demanda. Você vê de São Francisco, antes a gente tinha um CRAS Pedregulho. É uma necessidade que a gente sente também, não só no Conselho da Assistência, já foi falado, como no Conselho da Criança e Adolescente, a necessidade de, talvez, criar um outro CRAS, dividir o CRAS São Francisco, o CRAS Pedregulho e assim outros locais. Por quê? Para essas equipes conseguir atender a demanda, né? Porque a demanda é mais periférica, não é? Exatamente, é mais periférica. E a cidade está crescendo muito. Exato. Você veja esses conjuntos habitacionais, vamos ter problemas daqui para frente. Se você pega ali o São Francisco, com aqueles vários bairros que estão saindo lá, Jardim França, Jardim 1, 2, que vai ampliando lá na região depois do Pingo de Ouro. Pingo de Ouro, eles caem no atendimento de São Francisco. Vai cair no São Francisco. Exatamente. Eu pensei que tivesse mais. Então, esse atendimento é muito difícil mesmo, muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E aí você também, às vezes, pode impactar, né, na qualidade do atendimento.
Qual foi o resultado mais importante que vocês enxergaram com esse trabalho? Olhar... O que vocês enxergaram e falaram, nossa, não sabia que era isso? Eu vou até colar ali, quando a gente fala da situação mais da infância juvenil, aqui, a problematização da infância juvenil. Quando a gente fala das meninas, quando a gente fala de meninas que são vítimas de violações de direitos, seguindo por usuários de substâncias psicoativas e crianças em situação de extrema pobreza. Público de 12 a 15 anos ou até chegar a 18 anos, a fase da adolescência. Tem números disso? Temos lá no final esses dados também. Tá. Então, quando a gente vê a necessidade de empregabilidade de adolescentes e jovens, que são a partir de 14 anos, né, a falta de emprego, quando eles falam, eles não se sentem preparados para o mercado de trabalho, então eles precisam ter esse acesso e essa dificuldade deles também serem inseridos, né? E a gente viu na pandemia que muitos jovens que estavam na aprendizagem, saíram, isso também tem dados de organizações, que foram para a drogatização, até prostituição infantil, para poder atender a demanda da família, porque muitos ajudam em casa. A pandemia foi isso. Exatamente. Muitas meninas vítimas de violência, de vulnerável. Quer dizer, virou traficantezinho de droga para ajudar a família. A outra se prostituiu para ajudar a família. Exato. Jovens, pequenos, menores de idade. A negligência, a violência psicológica, a violência sexual são também esse caminho de muita preocupação. E as causas da violação de direitos, como na pobreza, a questões relacionadas à cultura e educação, a questão da cultura. Não, a crítica não é sobre os programas de cultura que são realizados. A cultura não chega na periferia. Quando os dados que eles são como se fosse uma divisão de classe, tudo acontece no centro. No centro, isso. E aí você vai olhar, você vai ver o orçamento da cultura. O orçamento da cultura é um dos menores no município. É 1, qualquer coisa. Você tem ali uma equipe muito boa, que o Tom e a Aline são muito engajados. Excelentes. O Conselho da Cultura é muito engajado nas atividades do município. Esse último aí ficou meio desengajado. Mas que não é reclamando só que acontece no centro da cidade, mas que vá para a periferia. Lembrando que o acesso à cultura, muitas vezes o acesso é via transporte público. Não tem transporte. Detalhes pequenos, às vezes a prefeitura pode fazer um lugar maravilhoso para receber. Mas como chega lá? Mas como chegar? Não tem horário de transporte. Uma coisa que a gente sempre pensou, e eu digo a gente, porque quando eu fazia parte do conselho, eu vou voltar, viu? Quero voltar em outros também. Estou ficando velhinha, eu acho que eu vou para o Conselho do Idoso. O que você acha, não é? Ótimo. A ideia é exatamente levar isso às periferias, mas não tem o equipamento. O que é o equipamento, chamado de equipamento? Não tem lugar, né? O CEL, lá no Parque São Francisco, a cultura tem levado várias atividades para lá, para aquele bairro, para aquela região. Mas e o lado do São Francisco? Exatamente. Ao mesmo tempo, fizemos um evento lá no Parque São Francisco, na praça que tem lá, perto do Diná Mota Runha. Foi um grupo de jazz, a coisa mais bonita, e um amigo estava lá e falou, olha, tem eu e mais 4 gatos pingados aqui ouvindo isso aqui. Mas aí você tem que começar a criar a cultura, né? Você criar a cultura, mas você criar o hábito, você tem que pensar também, olha, o povo de lá não está acostumado com um grupo de jazz, você tem que colocar um conjunto melhor para que atraia mais esses jovens daí, tem que pensar nisso também. E tem que pensar na construção. A cultura tem que brigar com o poder público para aumentar esse orçamento para a construção de mais equipamentos nesses lugares para levar a cultura até lá. Exatamente. E essa necessidade. Isso também demonstra no diagnóstico, porque a crítica não é pela falta de qualidade até é interessante, porque não foi pela qualidade da cultura, mas sim por não chegá-los até eles. E aí você vai olhar o orçamento e fala, por que não chega? Não chega porque não tem orçamento, não consegue se investir. Não tem. Então, é um olhar que pode ser, ou seja, sinal de que precisa melhorar
se tiver orçamento e tiver como você criar esse hábito, que as pessoas começarem a acostumar, elas vão. Porque a cultura está fazendo direito, só que está fazendo numa região, e às vezes, dependendo do final de semana, não tem um ônibus, o horário é muito longo. Você viu o Detal agora, eu nunca vi isso na minha vida, o metrô de São Paulo trabalhar 24 horas. E metrô trabalhando 24 horas para poder levar as pessoas até o Detal. Exatamente. Pronto. Precisa de transporte. E transporte. Exatamente. Né? Você não consegue fazer isso sozinho. Eu falava isso, vamos levar o carnaval para lá. Mas ninguém vai lá, é difícil e tal. Ponha ônibus para ir lá. Entra em contato, faz um negócio que daí põe um ônibus, todo mundo vai. Melhor ainda. De um investimento público, né? Investimento público. Passe livre, formas de passe livre, fora de passes, de cultura. Sim, tem buscar nós esses já programas. Estamos virando aqui. Olha, Luciana Silva, diga uma coisa para mim. Esse foi o que mais chocou, mas você já sabia dessa situação Você escuta da criança? falar. Você escuta falar, né? A drogadição também, droga, violência. Mas você olhar os números, você falar, poxa, será que hoje os caminhos que estão sendo levantados são os caminhos certos? Talvez não. É hora de parar e falar, como eu falo, para a polícia na escola, dentro da escola militar, talvez não seja esse caminho. E quem pode dizer para a gente que é o caminho é a criança e adolescente. Eles que estão lá. Eles que podem trazer a resposta para a gente. E é importante também que as crianças e adolescentes participem do conselho, busquem o conselho da criança e adolescente. E outra que chamou muita atenção. E aí é um dedo que a gente coloca para o CMDCA. Isso que eu ia perguntar. Não conhecimento do Estatuto da Criança e Adolescente. As crianças não conhecem os seus direitos. Isso é muito sério. Tá aí, olha, assistência social, serviços públicos mais relevantes ao atendimento do público infanto-juvenil, né? Educação, esporte e lazer, saúde, cultura, segurança pública, meio ambiente. Meio ambiente em Guará é uma coisa triste. O que foi encontrado aqui? Desconhecimento do público em relação aos serviços oferecidos na questão dos quesitos de acesso a meio ambiente. Ou seja, nem as crianças sabem o que é o trabalho do meio ambiente. Se o professor não fala alguma coisa de meio ambiente na escola, o município não mostra nada sobre meio ambiente aqui. Ou eles não conseguem vincular a isso, né? Bom, eu acho que não tem política de meio ambiente nessa cidade. Nessa administração, eu falo, não tem. Se tem, está escondida. E aí que está. A população não sabe qual é o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente de Guaratinguetá. Mas hoje, quando a gente fala em mudanças climáticas, impactos, são eles que vão sofrer e são eles que vão ficar com esse problema passivo para resolver também, né? O que pensam os jovens? Bem, eles pensam... Outra pergunta. Observam no sentido, aqui, imagine a diferença das faixas de idades juvenis, eles pensam principalmente, o município não está preparado para lidar com a diversidade, eles sentem essa diferença, falam do racismo, né? Não reclamam, não compreendem apenas o serviço de transporte público, que foi um ponto que foi mais criticado por eles. Exatamente. Então, eles fazem essa avaliação. Os jovens, crianças, 66% falam em questão de avaliação de merenda escolar, qualidade do ensino. Falam também da qualidade de ensino, falam a falta de trabalho, geração de trabalho. Para essa idade. Para essa idade, principalmente para os jovens, né? Eles também passam o desconhecimento do Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente não conhecem os seus direitos ou não percebem que suas garantias de direitos estão sendo respeitadas. Luciana, é muito difícil uma criança, um adolescente de periferia que tem um déficit educacional, tem um déficit de saúde, aliás, tem déficit de todas as áreas, ela saber de alguma coisa, né? Por exemplo, eu digo isso, ter consciência, alguns têm, outros não. Como você estava exemplificando agora há pouco, sobre abuso de crianças e adolescentes, estupro. Não tem em Guará. Claro que tem. Tem muito. Tem subnotificado muitas vezes, mas também você me contou os que aparecem são muito graves. Que quando você conversa com o adolescente e com a criança,
você vai falando para ela quais são as características desse abuso, ela vira para você, então eu acho que eu fui abusada. Sim, porque assim, todo ano tem o 18 de maio, que é o dia do enfrentamento e do abuso sexual. Então, os CRAS, os CREAS e o Conselho Tutelar, eles fazem esse trabalho junto às escolas também, não só nos equipamentos, mas nas escolas, nas organizações da sociedade civil, nas ONGs, que é como chamam, e começam a explicar para as crianças, tem cartilha, tem um material orientativo. Então, quando eles começam a explicar e a falar sobre a campanha, quem está ali, ela identifica, então aquilo não era carinho, aquilo era mais abuso. Que carinho. Exatamente. Então chega essa denúncia, e muitos chegam pelo Disque 100, que é gratuito e anônimo. Então pode ser feito. Então, geralmente nesse período, o próprio Conselho Tutelar fala, aumenta em quase 70% o número de casos. Bom, nesse trabalho, a conclusão temos que dar os braços e trabalhar junto, porque um sozinho não faz? Temos que dar os braços, tem que sentar o poder público e a sociedade civil, temos que melhorar os investimentos, temos que olhar para a lei orçamentária, olhar para a criança dentro do orçamento, que programas estão dando certo, dar continuidade até aumentar o investimento, porque você tem Dar continuidade. Exatamente. Porque tem administrador que entra e fala, não é assim, quer dizer, Quero mudar para deixar a sua marca. É igual o padre que entra numa igreja e muda tudo. Se você tem lá programas de esportes e está acontecendo, será que a gente está conseguindo atingir a todos? A dificuldade de acesso, qual que é o problema do acesso? Será que não temos que pensar no transporte público também, ou uma outra facilidade de acesso? Outro tipo de transporte público. A educação tem muitos pontos positivos, mas quando eles falam da qualidade de ensino, olhar para o que é a qualidade de ensino. Quando aí subnotificado também as avaliações da pessoa criança com deficiência, ter profissionais que atendem, ter médicos para eles especializados, faltam médicos especializados para criança e adolescente. Então, é o olhar dentro do orçamento, todo mundo sentar e ver cada secretaria o que é possível fazer e também o que é possível fazer nessa integração entre as secretarias, né? Isso que tem que ser feito, e sem concorrência política, né? Não. Eles não estão pensando em... Eles não falam de esquerda, direita, nem de cima, nem de baixo. De partido político. Não, eles querem brincar, eles querem ter acesso à cultura, eles querem ter acesso ao esporte, eles querem ter acesso à educação, eles querem ter mais creches, principalmente, a gente fala de criança e adolescente, fala da primeira infância. Não ter a creche... Por mais que tenham se abertas creches, a necessidade ainda de mais vaga, existe. A demanda ainda é muito grande. Então você tem aí as organizações que têm creche, que você de repente poderia abrir mais vagas com elas, né? Ver quais outras possibilidades. Então é um trabalho em conjunto, não dá para fazer sozinho. Não há partido político que resolva sozinho. Não tem. Não existe. Não existe. É política pública garantida na Constituição. Ali que a gente se tem que olhar. Bom, não importa quem fez, mas até a gente chegar nesse ego político, porque político tem um ego enorme, né? Eu que fiz, né? Para você chegar e mudar esse eu que fiz para nós fizemos. Exatamente. E às vezes o que até foi muito bem feito, aí chega um outro governo, muda. Aí perde aquele vínculo, aquele trabalho que não está iniciando, ele não está colhendo frutos de impactos, porque impactos são muitos anos. Então ele tem que começar por ali, 3, 4 anos. 15, 20 anos. Exatamente, 3, 4 anos, muitas vezes é muito pouco tempo para você avaliar. Até mesmo essa percepção das crianças e adolescentes. Mas se você começa e para, aí entra outra coisa que não conversa com aquela criança e adolescente, aí daqui a 4 anos muda de novo, ou seja, você nunca chega a um bom resultado, porque toda hora muda, né? Muda. Um muda daqui, outro muda dali. Exato. Lu, obrigada. Eu agradeço. E eu vou postar você vai lá no Facebook Neuza Cipolle, vai lá no Instagram Neuza Cipolle, vai lá no canal Sintonia Viva, Flávio Augusto e Neuza Cipolle juntos. Essa matéria vai estar em todas as redes, inclusive no LinkedIn, para quem sabe. Tá bom, o LinkedIn é mais profissional, né? E eu vou começar a postar lá também no LinkedIn. E vou postar também
esse documento, que é um documento público, né? É um documento público, e vocês, lendo esse documento, vocês vão perceber um pouco da nossa realidade aqui de Guará. Esse documento também está disponível na página do Conselho da Criança e Adolescente, no site da Prefeitura Municipal. Quando você entra lá, tem cidadão, tem os conselhos, no CMDCA também está disponível esse documento. Ampliar números de espaços seguros para brincar e se divertir. Quando foi criado esse bosque Antero, que era aquele lago que a gente nadava quando era criança, porque era um terreirão ali aberto, né? E a gente vinha nadar naquele lago ali e virou um parque. Você vê a quantidade de famílias e crianças durante os finais de semana, é impressionante, né? Exato. É impressionante. Eu não sei, eu vou começar a visitar o Parque La Santa Clara também, para ver se tem visitações e atividades lá no Parque Santa Clara, que é o outro que temos, para você ver a falta que faz um bosque, um parque na nossa cidade a mais. Se aqui é pequeno, com pouca coisa para fazer, já tem essa quantidade enorme. E falta também espaços culturais. Exato. Quando a gente fala espaço cultural, quando a gente fala para adolescente, muitos falam assim, ali a pracinha atrás do shopping é um problema. Eu sempre lembro, nós fomos daquela época, né, que tinha clubes, nós íamos para o clube, tinha literário, tinha sabá, tinha muitos espaços. A gente se encontrava ali. Hoje as crianças não têm onde ir, os adolescentes não têm onde ir. Ou vão a shopping. E se você faz uma casa da juventude, como tem um dos interesses, mas se você funcionar no horário comercial, no horário da prefeitura e à noite, final de semana, que eles querem se divertir e está fechado, também não adianta. Não adianta então, nada. Eles querem um espaço onde eles possam se divertir, onde eles possam ir, e ali você também consegue monitorar a segurança deles, o acesso. Exato. Mas hoje, se você não tem, eles vão de idades, vão para avenida, eles vão para praça, eles vão e se não forem ali, eles vão para lugares mais escondidos ainda. Exatamente. Então é olhar para esse adolescente, ele quer se divertir, a gente tinha onde se divertir, hoje eles não têm. Hoje praticamente o clube que tem aqui no município é o Itaguará, que tem mais atividades, mas é para o público sócio dele. Fora isso, os outros não têm acesso. Não tem então mais. A gente tem que olhar isso também. Lu, senão nós vamos ficar aqui. Vambora. Vambora. Beijo para vocês e até a próxima.